Tudo bem, pessoal? A gente vai trabalhar agora 3 classificações em uma: IDOC, IDUSO e fonte. Vamos ver. Por que é importante no âmbito federal você ter o IDOC e o IDUSO? O IDOC ele serve para identificar a operação de crédito. Aí você vai me perguntar, por que é interessante que a União identifique a operação de crédito? Nem porque a União quer, é porque os organismos internacionais e esses bancos, que são bancos de fomento, como por exemplo o Banco Mundial, o Banco Interamericano e outros bancos que existem, eles gostam, dentro da carteira de projetos deles, de fazerem projetos subsidiados que vão lá na frente gerar o desenvolvimento regional. E esse empréstimo subsidiado, ele exige contrapartidas. E quando esse tipo de empréstimo é concedido a juros mais baixos para a União, para estados e municípios, mas a gente aqui está falando da União, o banco exige que a União demonstre, por meio dos seus demonstrativos, que a União está fazendo a sua contrapartida. Só que a gente vai começar com 2 exemplos que não tem contrapartida. Vamos começar pelo gasto padrão. Então, suponha que eu tenho um gasto padrão. Quando eu tenho um gasto padrão, o meu IDOC vai ser o 9999. E aí eu vou usar o IDUSO 0, ou vou usar o IDUSO 5, 6 ou 8, conforme está no seu material. Ou vai ser o 0, ou vai ser o 5, se envolver doações, ou vai ser o 6, ou vai ser o 8. O 6, se for relacionado à saúde. O 8, se for relacionado à educação, ou seja, sem contrapartida. Ou seja, é um gasto padrão. Os gastos padrão, a gente usa o IDOC 999, sempre. O que vai mudar? O IDUSO pode ser o 0, pode ser o 6, o 5 ou o 8. O 6, porque nesse caso é saúde. Se fosse doação, seria 5. Se fosse educação, seria 8. E a fonte, eu vou usar a fonte livre. Ou seja, eu vou aplicar o recurso livre de onde eu posso aplicar. Ou seja, eu posso pagar pessoal, posso comprar o que eu quiser. E posso aplicar inclusive em saúde, posso aplicar inclusive em educação. Ponto. Só que agora a gente vai trabalhar exatamente com a ideia da classificação. A classificação, se a gente não precisasse ter contrapartida de empréstimo, o IDUSO, a gente nem precisaria desses códigos. Mas eu vou trazer um exemplo agora. Suponha que existe um projeto, o nome desse projeto, o contrato de empréstimo é o AB55, é o número do empréstimo, e esse empréstimo AB55, ele custa 100 milhões de dólares. E desses 100 milhões, 70% o Banco Interamericano, o BID, ele vai ajudar. Ele vai ajudar, mas no futuro ele vai receber o dinheiro de volta. E 30% a União vai dar título de contrapartida. O que é que o banco quer ter certeza? O banco quer ter certeza que desses 100 milhões que ele está dando, do projeto como um todo, o banco vai entrar com 70% e ele quer a garantia que a União está aplicando os 30%. Então a classificação IDOC do uso não foi feita para os 70%. A classificação IDOC do uso foi feita para a União demonstrar perante o banco que ela está entrando com os 30%. É o que é que eu fiz aqui. Eu peguei os 30%, joguei aqui, e peguei os 70% e joguei aqui. O 70%, eu vou usar o IDOC 999, porque não é contrapartida. Vou usar o IDUSO 0 e vou usar a fonte, que é a fonte para os recursos externos, que é a fonte 148. Já a União, que tem que mostrar que ela está fazendo a contrapartida, olha o IDOC dela. O IDOC dela vai ser o número da operação de crédito. Ela vai usar o IDUSO, que é o IDUSO que mostra que isso aqui é uma contrapartida do BID, e vai usar a fonte dela, porque ela tem que usar a fonte dela. Ela não pode usar o recurso do banco para pagar recurso do banco. A União tem que usar o recurso dela para mostrar que ela está fazendo a contrapartida dos 30% dela dentro do projeto de 100 milhões de dólares. 100 milhões de reais, o que quer que seja. Perfeito? Então, moral da história. A classificação IDOC padrão, quando não tem contrapartida, é o 9999, e o IDUSO pode ser o 0, o 5, o 6 e o 8. Ponto. Quando você tiver que provar perante um banco que você está fazendo a sua parte, aí você tem que identificar que tipo de banco é esse. Se for o Banco Mundial, vai usar o código 1. Se for o BID, será o código 2. E aí você tem ainda os códigos 3 e 4, ou seja, o código 1, 2, 3 e 4 serve para identificar o tipo de parceiro bancário que tem do outro lado. E aí no IDOC, quando você tiver que mostrar perante esses bancos que você está fazendo a sua contrapartida, ao invés de usar o 999, você vai usar o código específico do IDOC daquela operação de crédito para mostrar que você está aplacando, alocando o que foi combinado.
Poderia ser 30, poderia ser 40, vai depender do contrato de empréstimo, vai depender do modelo do projeto que foi desenhado. Nesse modelo aqui, era 30% da União, 70% do banco. Ficamos por aqui, até a próxima. Abraço.